A paz do Senhor. A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor já tem falado e por aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Pai, eis-me aqui apenas como um canal, que seja feita a sua vontade, e tudo aqui é para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Desde já eu repreendo toda ação maligna na mente de cada um, Senhor, e eu declaro cada um apenas influenciado pelo poder do Teu Espírito, pelo convencimento dEle, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O tema da ministração que Deus colocou no meu coração é sementes de honra. Sementes de honra. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Romanos 13, versículo 1. Como eu tenho pouco tempo, eu tenho que ser um pouco rápido, tá bom? Romanos 13, 1. Amém? Está escrito aqui, Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus e para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Repita comigo, a quem honra, honra. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui que toda autoridade é constituída por Deus. E que sendo toda autoridade constituída por Deus, quando nós resistimos, quando alguém resiste a uma autoridade, ela não está resistindo somente à autoridade, mas ela está resistindo também a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Existe esse princípio de autoridade, e esse princípio nós devemos respeitar. Aqui no final diz que nós devemos dar a cada um, a quem tributo, que tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. E aí não tem como não falar de autoridade sem a gente lembrar de governo, de política, né? Então, só esclarecendo, Deus não quer um governo corrupto, Deus não quer isso, mas Deus permite. De que maneira? É o povo quem vota, é o povo quem escolhe o governante. Então, o povo tem o livre-arbítrio, então Deus permite que essa escolha se concretize. Ou então, escolhe até um governante justo. Porém, se ele, pelo seu livre-arbítrio, pelo seu poder de decisão, ele se corromper, é o que pode acontecer também, e aí ele vai prestar conta com Deus. Mas Deus jamais quis um governo corrupto, um governo injusto, não. Nós vemos lá em Juízes que quando homens de Deus eram levantados por Deus, aí o povo se alegrava. E isso diz em Provérbios 29, 2, que quando o justo governa, o povo se alegra.
Porém, quando o ímpio governa, o povo geme, o povo suspira. Então, falando de autoridade, nós temos que entender que existem autoridades na terra. Algumas são permitidas por Deus, que estejam exercendo poder e autoridade. Outras, foi Deus realmente que as levantou. E outras, foi Deus que permitiu que ela estivesse lá. Seja qual for, é uma autoridade e deve ser respeitada. Amém? Agora, não estou aqui para falar de autoridades. Eu estou aqui para falar de honra. Mas honra e autoridade está diretamente ligada. Por quê? Porque nesse contexto da pregação hoje, eu não vou falar de honra no sentido de pudor, tá? No sentido do direito também. Eu quero falar de honra no sentido de quê? De lugar de grande importância. É nesse contexto que é a pregação hoje. E falando de lugar de grande importância, ou seja, honra, o que é honrar? Honrar é demonstrar autorrespeito por alguém. Honrar é dar a devida importância a uma autoridade. Então, falando de sementes de honra, nós temos que refletir. Quem nós devemos honrar e de que maneira nós podemos honrar? A Bíblia nos ensina em Efésios 5:22, você pode abrir, por favor? Para ganhar tempo, eu só vou mencionar Efésios 5:22 a 28. Aqui fala sobre os deveres domésticos, fala sobre os deveres conjugais, fala que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, fala que o marido é o cabeça, e que ele deve, como cabeça, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Por outro lado, a esposa deve se sujeitar a ele. Não quer dizer que ela deve se anular, não, ela deve ser a companheira, ajudadora, estar ao lado dele. Mas o que acontece? Um deve honrar o outro, porque um casamento muitas vezes não dá certo, porque quebram a honra. O marido deixa de honrar a sua esposa, para de amá-la, para de se dedicar a ela, a sua família, quebra um princípio de honra. Ou a esposa deve respeitar o marido. Quando ela desrespeita o marido, ela quebra um princípio de honra. E aí, o próximo passo, infelizmente, pode ser um divórcio. Se os dois não vierem buscar a Deus, é isso que pode acontecer muitas vezes. Ou manterem um casamento de aparência, um casamento infeliz. É importante, muitas vezes a esposa quer ser amada como Cristo amou a igreja, mas ela não respeita a liderança do marido. Ela não respeita e ela quer, mais ainda, ela quer tomar a liderança dele na casa. Não que ela não possa ajudar a liderar, não que ela não possa tomar decisões juntos. É claro que pode, são um casal, mas é preciso respeitar a autoridade, que a Bíblia diz que o marido é o cabeça. Por outro lado, muitas vezes o marido deixa de honrar a sua esposa, quer ter uma vida de solteiro. Quantos que se casam e escolhem e decidem ainda ter uma vida de solteiro, frequentando bares, ainda paquerando outras mulheres, é uma desonra para sua esposa. Outros também que ficam postando mensagens ou fotos ou vídeos de mulheres nuas ou seminuas. Isso é uma desonra para a sua esposa, né? Então, é preciso ter honra de ambos os lados para que um casamento seja abençoado. Outro princípio que também deve ser aplicado aqui, Efésios nos ensina, esse é muito conhecido também, que é honrar pai e mãe. No capítulo 6 de Efésios, versículo 1, fala que honre pai e mãe, é um mandamento com promessa, prolongará os dias na terra. Então, é preciso honrar o pai e a mãe.
eles se dedicaram, cuidaram, amaram, e muitos filhos crescem e abandonam seus pais, não socorrem, não estão ao lado, não dão auxílio, não visitam mais. Quando a Bíblia fala, deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, sendo dois uma só carne, ok, constituir uma nova família, sim, mas existe uma mãe e um pai para ser honrados. Nós devemos preocupar com os nossos pais, ajudá-los até, supri-los até, se for necessário. É lógico, se você puder, faça tudo o que está ao seu alcance pelos seus pais, honre a eles. Quantos filhos morrem cedo por desonra, porque quebram o princípio, e aí não vão viver muito tempo na terra. Outro princípio de honra está em Hebreus 13, versículos... aqui mesmo em Efésios, eu quero falar mais um princípio de honra, que fala aqui, no versículo 5, vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Aqui fala, por exemplo, do patrão, o empregado, o empregador, o patrão e o empregado, os servos devem honrar os seus patrões, fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Aí, quantos funcionários que, quando o patrão não está vendo, e aí eles acham que estão, aí começam a mexer no celular, fazer tudo mal feito, de qualquer jeito, e a Bíblia fala, faça como se para o Senhor, quer dizer, honre o seu patrão, e da mesma forma, o patrão deve honrar o seu empregado, valorizando ele, porque se não tivesse o empregado, como que a empresa iria funcionar, iria produzir? Então, muitas coisas precisa ser praticado, até no lado trabalhista. Em seguida, aqui no Hebreus 13, 7, falando sobre o princípio da honra e sementes de honra, Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. É um princípio de honra, lembrar dos pastores, aqueles que pregam a palavra para você, que te alimenta. Olhe para eles e imita a fé deles, atentando para a sua maneira de viver. O pastor deve ser uma referência, deve ser um exemplo para a igreja, e a ovelha, o discípulo, o membro, deve olhar para ele, deve imitá-lo, imitar a fé dele, imitar a maneira dele de viver. No versículo 17 fala assim, obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de prestar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso vos será útil. Olha o que diz aqui, honrai os vossos pastores, porque submetam-se a eles, obedeçam os pastores, porque eles velam pelas suas almas. Deus vai prestar conta, e aquela ovelha lá? Deus vai prestar conta, Deus vai cobrar dos pastores. Por outro lado, as ovelhas devem se submeter aos pastores, devem dar alegria aos pastores. O ministério já tem a guerra espiritual, já tem Satanás para luta, uma grande luta espiritual, e o inimigo tenta atingir, o maior alvo do inimigo são realmente os líderes, são realmente os pastores. É por isso que precisamos da equipe de intercessão, é por isso que a Bíblia fala que devemos orar por eles, se sujeitar a eles, interceder por eles, honrá-los, para que eles façam a obra com alegria e não com sofrimento. Honra também sobre a liderança. Filipenses 2, versículo 5. Então, agora sim, nós vamos falar sobre a honra do Senhor. Honra não está limitado apenas a estas autoridades.
Um juiz deve ser honrado. Por quê? Porque ele tem uma posição, é humanista, é claro, mas ele tem uma autoridade. Um delegado tem uma autoridade. Um prefeito, um presidente da república tem uma autoridade. Devemos honrá-los. Não é que eles são maiores ou mais importantes, não. Foi delegada a eles uma autoridade. Deus delegou uma autoridade para eles exercerem aqui na terra e eles serão responsáveis. A quem muito é dado, a muito será cobrado. Mas cabe a nós respeitarmos as autoridades. Filipenses 2:5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e deu-lhe o nome que é sobre todo nome. O que Deus fez com Jesus? O exaltou, o honrou. Por quê? Porque ele foi obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Qual é o pai que não quer ter filhos obedientes? E os filhos obedientes serão honrados pelos pais. Porém, os desobedientes poderão colher a desonra. Com Deus é a mesma forma. Ele honrou Jesus Cristo, foi obediente, pagou o preço de cruz, de morte, e Deus o honrou. Em Mateus capítulo 28, 19 diz que a ele foi dado o nome sobre todo nome. Ele diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Veja só como funcionou o princípio da honra. Ele obedeceu e foi honrado por Deus, foi honrado pelo seu Pai. Apocalipse 5:12. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria, e força e honra e glória, e ações de graças. Aleluia, até louvamos isso hoje, glória a Deus, aleluia. Então, Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, amém? Então, eu citei pessoas que devem ser honrados, e é claro, a maior honra deve ser dada ao Filho de Deus, deve ser dada a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Agora, como devemos honrar a Deus e as pessoas? Sabemos que existe o princípio da honra, mas existem também sementes de honra. Isso é o que eu estou agora entrando no assunto de que como honrar, ou seja, quais são as sementes de honra? Por que sementes? Porque aquilo que você planta, você colhe. Primeiro, palavras. A palavra é uma semente de honra. Nós podemos elogiar, nós podemos engrandecer as pessoas, exaltar pessoas, né? Em geral, e também o nosso Senhor, é claro. Só devemos tomar um cuidado. Mateus 15:8 fala o seguinte. Mateus 15:8. Vamos ler. Abra sua Bíblia aí. Mateus 15:8. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que é isso? Chama-se falsa honra ou bajulação.
Isso não é honra, né? Só falar com palavras, mas as atitudes são outras. O coração está totalmente diferente daquilo que está falando. Ele está falando uma coisa, mas na verdade ele pensa outra coisa. Isso é falsa honra, é mentira, é bajulação. Mas nós podemos, existem sim palavras verdadeiras e podemos plantar palavras verdadeiras, semear palavras verdadeiras. Outro tipo de sementes de honra são as ações, são as atitudes. Podemos honrar com atitudes, e é isso que é muito importante também. Mateus 10, 41 a 42, fala que se você der um copo de água a um profeta, você recebe um galardão de profeta. Você vai receber o mesmo galardão do profeta. Quer dizer, se você serviu um profeta, você vai receber galardão de profeta, recompensa de profeta. Isso é o que? Honra. Na medida que você honrar, você será honrado. Mateus 26, 6 a 13, conta a história da mulher que derramou sobre a cabeça de Jesus um vaso cheio de unguento, que era um óleo de grande valor. Aí uns discípulos falaram: puxa, podia ter vendido, dar aos pobres, né? Na verdade ele estava interessado, era no valor financeiro. Mas Jesus falou: deixa ela em paz. Onde for pregado esse evangelho, será contada essa história para a memória dela. Significa o quê? Que Jesus a honrou. Ela honrou Jesus. Honrou Jesus com valor, honrou Jesus com atitude, de derramando aquele óleo caríssimo na cabeça do Senhor. Porém, Jesus deixou isso registrado e fez questão que os discípulos registrassem isso. Está na palavra do Senhor, que onde seria contado, que onde fosse pregado era para ser contada essa história, para ficar como memória dela. Olha que tremenda honra. Essa mulher honrou Jesus e colheu honra do mestre. Outra semente de honra é a obediência. Qual é o pai, né, como eu disse, que não quer que os filhos o obedeçam? A mãe. É um sinal de honra obedecer pai e mãe. Porém, desonra também é a desobediência. Agora, é importante a gente entender algo. A obediência está ligada a qualquer autoridade. Ou você obedecer o pastor, as direções da liderança, é honrar a liderança. E é honrar a Deus, porque eles são representantes de Deus. Honrar uma autoridade. Então nós temos esse dever, devemos cumprir esses princípios. Muitas pessoas estão com as vidas destruídas por desonra. É uma semente. Essa pessoa se levantar contra o ungido de Deus, ela vai pagar um alto preço. Muitos estão com as vidas destruídas. Por quê? Porque não prosperam, porque não se encontram ministerialmente, porque são infelizes em alguma área. Por quê? Porque se levantaram contra o ungido do Senhor. Porque estão leprosos, estão em pecado. E aí tem que vir até Ele, pedir perdão e receber o perdão. Porque senão vão ficar colhendo a semente que Ele próprio plantou da desonra. A obediência é lógico, devemos obedecer primeiro a Deus, depois às outras autoridades. Atos 5:29 diz: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Repito, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Por quê? Se o seu marido quer te impedir de ler a Bíblia, você deve ler a Bíblia. Não vai obedecer à autoridade ali que ele tem na casa. Não, meu marido não quer que eu leia a Bíblia. Não é isso. Primeiro Deus. Meu patrão não quer que eu fale de Deus. Com sabedoria você pode perder o emprego, mas faça a vontade de Deus. A Bíblia fala que Jesus veio trazer espada, separação entre pais e filhos, maridos e esposas. E é isso. Há um preço por servir a Cristo.
E nós precisamos honrar ao Senhor. Então, mais importa obedecer a Deus do que a homens, é esse sentido. Outra semente de honra, além da obediência, temos a semente da gratidão. Salmo 136:1 diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Devemos ser gratos a Deus. Se você entender que a sua vida é uma bênção, mas eu estou passando por isso, por aquilo, mas você poderia estar passando por algo muito pior, agradeça pela sua vida. Eu não estou tendo dinheiro para comprar carne, mas glória a Deus, você tem dinheiro para comprar ovo. Não tem dinheiro para comprar ovo, mas glória a Deus, você ganhou um arroz. Vai ter sempre alguém numa situação pior que você, e você poderia estar pior. Dê graças a Deus por aquilo que você tem. Seja fiel no pouco, e Deus pode te colocar no muito. Seja grato pelo pouco, e Deus vai te acrescentar o muito, amém? Semente de honra, gratidão. Seja grato por tudo que Deus fez. Seja grato por aquilo que as pessoas fizeram pela sua vida. Às vezes, uma pessoa ajudou a outra durante anos. Aí uma vez ela não pôde ajudar. Aí, essa pessoa não quis me ajudar. Ele não gosta de mim, ele não presta mais. Ajudou 10 anos. Uma vez não pôde ajudar, pronto. Isso é ingratidão. É semente de desonra. Outra semente de honra: oração e intercessão por pessoas. Oramos por pessoas e pessoas irão orar por nós. Deus levantou intercessores na minha vida que eu nem conhecia. Falei, meu Deus, como que Deus trabalha? Depois eu vim conhecer, a pessoa já intercedia por mim. Já vi isso na vida de outras pessoas. Deus me colocou para interceder por ela, e a pessoa nem sabia. Semente de honra, orar e interceder pelas pessoas. É uma bênção isso. E você com certeza terá pessoas que vai orar e interceder pela sua vida. Outra semente de honra é a santificação. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, e que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? E Gálatas 6:7-8, vamos ver Gálatas 6:7-8. Gálatas 6:7-8 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. Vemos aqui que quando nós pecamos, nós desonramos a Deus e honramos o inimigo, pois estamos fazendo a vontade de Satanás. Já pensou por esse lado? Pecar é desonrar a Deus e honrar o inimigo. Mas quando nós andamos em santidade, quando nós andamos em espírito, nós honramos a Deus, porque estamos fazendo a vontade de Deus, e vamos colher honra, vamos colher a vida eterna, que é o que fala no versículo 8, que o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Então, amado, é princípio. Precisamos conhecer esse princípio e precisamos praticar esse princípio. Outra semente de honra: começa a entender e refletir qual é a área que você precisa honrar, qual é a área que você precisa honrar mais ainda. A adoração a Deus. Isso é um pleonasmo, né? Lógico, é igual subir para cima. Só podemos adorar a Deus, mas para ficar bem claro, adoração para Deus. Adorar é honrar a Deus. É honrar a Deus, pois dedicamos aquele momento da nossa vida para dizer que o amamos, que o adoramos, que dependemos dele, que não somos nada sem ele. É um tempo precioso de adoração, é honrar o Senhor.
Meditar na Bíblia também é honrar a Deus, porque nós passamos a conhecer a Deus através da meditação bíblica. E através dessa meditação, nós passamos a conhecer a sua palavra, a praticá-la, e isso é honrar a Deus. A ceia, que hoje faremos aqui daqui a pouco, é uma forma também de honrar a Deus. Por quê? Porque nós vamos lembrar o que o Rei Jesus fez por nós. E em memória, nós vamos lembrar constantemente, fazemos aqui uma vez por mês, de que Jesus, na cruz do Calvário, entregou-se ali por nós. Seu corpo foi crucificado, seu sangue derramado por amor de nós, inimigos de Deus, pecadores, mas Ele nos amou primeiro. Então, cear é honrar a Deus. Glória a Deus por vocês que vieram cear, vocês estão honrando a Deus nessa noite. Dizimar é semear na obra de Deus. Dízimo é a 10ª parte. Semear na obra de Deus é uma forma de honrar a Deus, porque a obra é de quem? É do Pai, é de Deus. O dízimo é para quê? É para provisão da obra do Senhor. Então é honrar a Deus. Ofertar, que é diferente de dízimo. Dízimo é a 10ª parte. Oferta é um valor voluntário que você dá a mais. A oferta, você está plantando ainda algo mais. E na medida que você planta, você vai colher. Você está plantando aonde? Na obra de Deus. Você pode plantar aonde? Ofertar aonde? Você pode ofertar na vida da viúva. Você pode ofertar na vida do necessitado, com cesta básica, com remédio, com água, luz que é atrasada. É uma forma de oferta. Ajudar o próximo, amar ao próximo. Mas existe a oferta para líderes, oferta para pastores, uma oferta de honra. Mas oferta para um professor, ensinou 10 anos você, balé, ou um esporte, você sente no coração, por gratidão, por respeito, dar uma oferta de honra, é algo voluntário. A oferta, ela deve ser dada com alegria, não por tristeza ou por necessidade, por obrigação, mas com alegria. Então você é tocado a ofertar. Os magos vieram de muito longe para adorar o menino Jesus, e ali eles trouxeram ofertas para ele, ouro, incenso e mirra. Então, por falar de oferta, eu tenho que falar sobre a oferta de Caim e Abel. Houve uma grande diferença entre eles, nós não vamos ler, mas em Gênesis 4, você já conhece, no versículo 4 e 5, fala que Abel, ele trouxe a oferta de primícias, os primeiros frutos da terra. Já Caim, ele trouxe uma oferta lá, trouxe uma oferta qualquer, e Deus não se agradou por ela. Significa que tem oferta de honra e tem oferta que não honra a Deus. Ah, mas Deus não aceita qualquer coisa? Não aceita qualquer coisa. Ele não aceita. Ah, mas como assim? Deus não quer uma pessoa que vive pecando, que vive indo contra Ele, que vive blasfemando dEle, se revoltando contra Ele, murmurando. Tanto é que o pastor disse aqui, apenas Josué e Caleb herdaram a terra prometida. Deus não aceita certas coisas. A pessoa, Deus é bom. Claro que é muito bom, mas Deus é justiça e Ele fará juízo. Nós precisamos entender que Deus nos ama assim. Por isso que Ele é misericordioso. Ele vai nos dando oportunidade, mas nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de honra, filhos que honram a Deus, filhos que honram as autoridades, amém? E aí sim, veremos a mudança, veremos um novo tempo, veremos a colheita, porque vamos plantar honra, primeiro honrar o Senhor, e vamos honrar as pessoas, vamos honrar o ministério, e veremos a colheita virá.
Provérbios 3:9. O irmão está no espírito, glória a Deus. Nós lemos e vamos ler novamente Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com tua fazenda e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão os seus lagares. Amado, a avareza é uma semente de desonra. Nós temos que ser generosos, nós temos que ser abençoadores, nós temos que ser semeadores do reino. Não estou falando só em Ebenezer, do reino e de pessoas, viúva, órfão, necessitado. Temos que semear o bem. A oferta de desonra é aquela que não custa quase nada. É uma oferta de desonra. A oferta de honra é aquela que tem um valor para você, tem um significado. E nós devemos dar ofertas de honra. Mas qual o valor? Aí é relativo. É muito relativo. Nós vemos quando a viúva pobre ofertou. Ela ofertou 2 moedas, mas era tudo que ela tinha, foi uma oferta de honra. Porém nós vemos o jovem rico. O jovem rico, vamos abrir lá em Mateus 19. Quero ler com vocês Mateus 19:16. Eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Religioso, né? Ele já estava se sentindo: isso aí tudo eu faço. E Jesus disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então ele era um religioso, ele fazia muitas coisas, mas aquilo que ele não deveria fazer, que era apego ao dinheiro, que era idolatrar o dinheiro, que era servir ao Deus Mamon. Por quê? O que é servir ao Deus Mamon? É servir ao Deus das riquezas. Você não pode ser escravo do teu dinheiro. O dinheiro tem que servir você, para você servir os outros. Mas não você ser escravo do dinheiro. O dinheiro mandar em você, o dinheiro dominar você, o dinheiro te impedir você de buscar Deus, de fazer a vontade de Deus, de ofertar na obra de Deus. Não, o dinheiro é que manda. Não, ele deve te servir, você manda nele. A questão é como você administra o seu dinheiro. Então, o Deus Mamon, o Deus das riquezas, a idolatria é um princípio de desonra, porque a pessoa que honra o Deus Mamon nunca vai honrar o Senhor Jesus. É totalmente oposto. Atos 20, versículo 35 diz: Paulo disse: é melhor dar do que receber. Paulo disse: é melhor dar do que receber. Então, quando nós estamos dando honra, nós vamos colher honra. Mas primeiro temos que dar honra, semear honra, plantar honra. Todo mundo quer receber, né? Se receber, eu quero. Mas antes tem que plantar, para poder colher. Como é que você vai colher um pé de maçã? Se você não plantar, como é que você vai comer maçã, né? Vamos supor, você tem uma propriedade, você quer comer maçã, planta lá a árvore para você colher o fruto dela. Planta para colher. Outras ofertas. Só um detalhe que é muito importante tomar cuidado. Toda vez que você for honrar, semear ou plantar,
não faça por querer, por um interesse em jogo. Eu vou honrar porque eu quero honra. Não é isso. Você vai honrar porque você reconhece a autoridade. Você vai honrar por gratidão. Você vai honrar por respeito, por consideração da importância que você dá àquela pessoa, mas não pelo propósito de ser honrado. Não, a honra é consequência. E também, se for honrado ou não for, não tem importância para você. Você não fez por causa de honra. Muitas vezes, às vezes a pessoa nem vai te honrar, ela não tem a consciência do princípio da honra, mas Deus vai te honrar. Mas você não vai fazer isso. Não é fazer barganha com Deus. É ter um coração sincero perante o Senhor. Outras ofertas de honra. Olha só, eu estava falando de dinheiro, né? Mas tem outros meios de ofertar. Deus quer o seu coração. Deus quer que a sua vida, os seus talentos, são tudo ofertas para Deus. Os seus dons, tudo, se você colocar a sua vida, dons e talentos para a obra de Deus, glória a Deus, são ofertas. Exercer um ministério, um chamado, ganhar vidas, interceder por vidas, são ofertas de honras para o Senhor. Uma oportunidade que todos aqui terão, que é o projeto Casa Ebenezer. É um projeto de honra, honrar a Deus. Por quê? Se você ceder a sua vida para Deus te usar para ganhar almas, você está honrando o Senhor. Se você abrir as portas da sua casa para irmos lá, ou você, ou outras pessoas, ou a liderança, ir lá semear a palavra de Deus para os seus familiares, para você, para os seus familiares, seus amigos, seus parentes, vizinhos, é semente de honra. Porque Jesus morreu por quem? Pelo povo. Então nós estaremos colaborando com a obra de Deus. É honra, muita honra. João 15, 12 a 17 diz assim: estou terminando. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vos sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, Deus quer que ofertemos o nosso amor, a nossa vida para as pessoas, amém? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele ofertou o seu Filho por nós, e era o único, ou era o Filho unigênito, e Ele colheu, olha aqui outros filhos. Jesus se tornou o primogênito, e agora, por causa da oferta do seu único filho, nós agora somos filhos de Deus, glória a Deus. Marcos 12, de 30 a 31, fala que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a nossa força, alma, entendimento e coração. Isso é honra. E amar ao próximo como a ti mesmo também é honra. E Atos 20, 35, eu já disse que é melhor dar do que receber. Então, o que Deus fez? Deus é o maior exemplo. Ele deu seu filho. E quem é discípulo? Dá a sua vida. Que fala, sereis meus amigos se fizer o que eu mando, se você der a sua vida pelo seu próximo. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Rei dos reis. Repita comigo: Jesus é o Rei dos reis. Aleluia. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, ou seja, fazemos a vontade dEle e não a nossa, e Ele é o nosso Rei. Nós temos dificuldade de ver Jesus como Rei. Por quê? É muito mais fácil num país monarquista entender o que é reinado. Nós vivemos num país presidencialista, né? Mas um rei
ele comanda, eu não vou falar de parlamentarismo, tá? Vou falar do rei do Antigo Testamento. Vamos falar do rei Davi. Ele liderava, ele comandava o povo, ele era respeitado, era a autoridade. E quando ele morreu, seu sucessor foi Salomão. Então, não tem essa de eleição. E além disso, a família real, ela é respeitada, ela é reverenciada, em muitos lugares até idolatrada, né? Nós vemos, por exemplo, na Inglaterra, o respeito que tem lá, porque olha, aquele lá é príncipe, aquele lá é o filho do rei, aquele lá é o rei tal, rainha Elizabeth, e vai passando o trono, né? Então, o que significa, o que nós precisamos entender? O rei é digno de honra. Nós precisamos ver Jesus também como rei, não só como Salvador, e precisamos vê-lo como Senhor. Senhor significa dono nosso, a vontade dele deve prevalecer. Mas voltando para a honra, ele é rei, e existe o reino dos céus. Ele dizia aqui, ó, meu reino não é aqui, eu tenho o meu reino dos céus. Se o meu reino fosse aqui, eu não seria crucificado. E os judeus esperam que ele venha como rei para reinar. Mas o reino que nos espera, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é o reino celestial. Nós somos herdeiros da vida eterna. Quem que reina aqui na terra? É o príncipe deste mundo, Satanás. Por isso que está do jeito que está. Mas a nossa promessa, a vida eterna, é o reino dos céus. Nós temos que ter essa consciência. E o que nós vamos fazer no céu? Adorar o rei, reverenciar o rei dos reis. Os anjos não dizem santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. E nós aqui na terra já temos que treinar. Nós já somos, embora estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, somos cidadãos celestiais. Vamos adorar o Rei dos Reis, amém? Vamos dar a honra que lhe é devida. Hoje é um momento muito especial, porque a ceia é um ato profético. O que é isso? Há um significado. Quando nós ceamos aqui, há um significado, além de lembrar aquilo que Cristo fez por nós. Um dia nós vamos cear com o Mestre no céu. Essa é a promessa minha e sua. Glória a Deus por isso. Amém? Agora, abra em Apocalipse 3,19. Essa palavra, embora muitos evangelistas usam para salvação, e amém, mas aqui está falando para uma igreja. Apocalipse 3:19, Deus falando: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Deus repreende e castiga aquele que ele ama. É igual o pai, ele corrige. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Filho, se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Olha Deus falando para a igreja: filho, se arrependa de não me honrar como deveria, de não me buscar como deveria. Eu sou o Rei dos Reis. Eis que estou à porta e bato. Ele bate a porta do nosso coração. E aí, se alguém ouvir a voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Cear com o Senhor, comunhão com o Senhor, partilhar com o Senhor, intimidade com o Senhor. Mas para isso precisa se arrepender dos atos e do tempo de desonra e decidir honrar o Senhor com toda a sua força. Para uma igreja sem arrependimento não tem perdão. Sem arrependimento do tempo
de não dar mais a honra, de não dar a honra devida, não virá um tempo novo, não virá o tempo da colheita, não virá o tempo da honra do Senhor. Devemos honrar a Deus, devemos honrar o pastor, devemos honrar os pais, devemos honrar o cônjuge, devemos honrar o meu irmão. Porque se você vai ofertar e tem algo contra o seu irmão, vai lá primeiro e se conserta com o seu irmão, honre o seu irmão, peça perdão para o seu irmão, peça perdão para o seu pastor. Se você o desonrou de alguma forma, o seu pastor... Alô? Eu quero que você agora, junto comigo, eu também tenho que pedir perdão para Deus, porque eu posso honrá-lo muito mais, e eu cheguei a desonrá-lo sim, e eu tenho que pedir perdão. Nós temos, porque nós queremos dar a Ele a devida importância, o reconhecimento, a honra, e a colheita de honra virá, se Ele quiser. Quem planta colhe, é um princípio, é uma lei de semeadura. Aquilo que plantar eu vou colher. Mas não é por isso que nós honramos a Deus, porque nós o amamos, porque nós reconhecemos a importância dele em nossa vida, e porque nós queremos exaltar e glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? E para finalizar, eu quero ler os Salmos 24 com vocês, pedir para o pastor Denilson se posicionar ali, por favor. Salmos 24. Vamos orar juntos, e eu vou ler os Salmos 24, amém? Põe a mão no seu coração e fale comigo. Se você quiser repetir a minha oração, pode repetir, senão você pode fazer a sua, fique à vontade. Aquele que puder se ajoelhar, se ajoelhe, tá bom? É um sinal de reverência também, se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos agora, eu como Flávio e nós como igreja, como teu corpo, como igreja Batista Ebenezer, Pai, eu quero pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas vezes em que eu desonrei o Senhor, ó Pai, até as vezes que eu desonrei de forma inconsciente, porque também erros inconscientes traz consequências, Pai. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor. Perdoa também os meus irmãos, ó Pai, eles estão aqui confessando. Meu Deus, nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão pela desonra, Pai, pelas vezes em que desonramos o seu nome, pelas vezes, ó Pai, que com as nossas ações ou omissões entristecemos o Senhor. Se alguma vez demos mau testemunho, nos perdoa, Pai. Pai, queremos ser vaso de honra e não de desonra. Perdoa, Pai, se algumas vezes falamos de alguma autoridade, falamos mal. Meu Deus, nos perdoa por todo o pecado que cometemos com a nossa fala, com o nosso olhar, com o nosso ouvir, com os nossos pensamentos. Perdoa, Pai, se pecamos o Senhor, se desonramos de alguma maneira, em nome de Jesus. Se houve alguém aqui, ó Pai, que eu feri, meu Deus, eu quero pedir perdão. Meu Deus, às vezes eu nem sei, alguém às vezes se sentiu ofendido, eu quero pedir perdão, Senhor. Pai, eu quero pedir perdão também, meu Deus, para minha esposa, para minhas filhas, para minha sogra. Pedir perdão, ó Deus, para minha mãe, minhas irmãs, se estiverem ouvindo pelas redes sociais. Eu quero pedir perdão, Senhor, pedir perdão para os meus irmãos, para o meu pastor, ó Pai, pedir perdão, Senhor, se eu agi de alguma forma de desonra, Senhor, eu te peço perdão. E principalmente, Senhor, se eu feri o seu coração, a sua santidade, desonrando a sua palavra, indo contra ela, indo contra a sua vontade de alguma forma, me perdoa, Pai. Nos perdoa como igreja, Senhor. Perdoa essa igreja, Pai, em nome de Jesus, e começa um novo tempo, Senhor.
Em nome de Jesus, meu Deus, começa um novo tempo neste lugar. Que venha o tempo da honra. Que venha o tempo da honra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Mas porque queremos te honrar. Queremos reconhecer a sua importância em nossas vidas. Reconhecer, Pai, meu Deus, o seu lugar. Pai, não somos nada, como o louvor cantou, não somos nada sem o Senhor. Tudo é para a sua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia.